Bom dia, gente. Estamos aqui com mais uma aula. E a nossa aula de hoje, pessoal, de terça-feira, é sobre o nosso paradidático, né? Lembra vocês que essa é a última aula do nosso paradidático, né, de amor de perdição, que a gente já terminou tudo. E na aula seguinte a gente vai ver isso aqui no finalzinho, já será outro paradidático. Então, gente, o que foi preparado para hoje? Vocês receberam, junto com aquela atividade complementar que eu corrigi na aula anterior, também uma atividade do paradidático, né? Então, eu tô considerando essa correção aqui como a última correção do paradidático. Então, a gente está estudando todo o paradidático de todas as formas, né? Estão estudando tanto com as aulas teóricas, então fizemos as aulas práticas, né? Que foi a questão das abordagens. E agora estamos fazendo também com a resolução de exercícios. Então eu espero que vocês realmente tenham entendido e que com essa aula de hoje, com essa correção, né, dessa atividade, que as dúvidas possam vir a ser sanadas de vez, tudo bem? Então, gente, a primeira questão da atividade complementar de vocês é a seguinte. Eu coloquei para vocês um trecho, né, do livro Amor de Perdição para você, e desse trecho eu pedi para que você respondesse as questões. Então, as respostas, pessoal, tá lá no texto, basta você só copiar e colar a resposta aí. Agora, para isso, você tem que saber qual é a resposta correta de acordo com o que foi estudado durante as aulas, tudo bem? Então, vamos lá. Depois que você leu aquela parte do texto, que geralmente, se eu não me engano, é o segundo capítulo, né? O início do segundo capítulo, ele vai perguntar para você, né, qual foi a transformação, né, que o Simão teve pelo amor, né? De que forma o amor transformou o Simão? Então, em outras palavras, a gente já estudou isso. Se você não tivesse, por exemplo, lido o texto que está aí acima dessa questão, você só com a aula que a gente teve, né, você saberia responder, porque na última aula em que teve o resumão da obra, eu contei para vocês que Simão mudou, né, totalmente depois que ele voltou lá de Coimbra, né, que ele estava estudando, e ele resolveu mudar de vida totalmente, mas o seu pai descobriu qual foi o motivo da mudança. Então tá aí, ó, se você copiar lá o primeiro parágrafo, né, do capítulo 1, do capítulo 2, na verdade, você vai ver que ele começa lá dizendo, ó, no espaço de 3 meses, fez-se maravilhosa mudança nos costumes de Simão, ou seja, ele mudou totalmente de vida, né, de costume, de hábito. As companhias de relé desprezou-as, ou seja, aquela relé, gente, nesse caso aí da relé, é como se fosse aquele grupo, né, de pessoas, aqueles grupos de jovens, né, que andavam mais para como um rolê de hoje em dia, lá era relé. Então ele desprezava totalmente, ele não queria mais sair com essas pessoas, né? Ele saía de casa raras vezes ou só com a irmã mais nova. Lembra que a irmã mais nova foi aquela que ficou fazendo companhia para Teresa quando ele foi lá para Coimbra estudar. Vocês lembram disso, né? Então, ele só gostava de sair às vezes ou então quando saía com ela, que era a preferida dele. O campo, né? As árvores, os sítios mais sombrios, ermos, era o seu lugar de recreio, ou seja, o lugar que ele mais gostava de ficar era a natureza, eram os sítios, né, era o lugar ermos, parados, que ele queria estar sempre pensando. Né? Nas doces noites de estio, demorava-se por fora até ao apontar a alva. Aquele que assim viam, admirava-lhes o ar cismador e o recolhimento que sequestrava da vida vulgar. Em casa, encerrava-se no quarto e só saía quando chamava ele para mesa. Então, lembra que a gente falou disso na última aula, né? Que ele mudou tanto que ele ficava dentro do quarto e ele só saía quando alguém chamava ele para comer. E, na verdade, ele estava dentro do quarto era por outro motivo, né? Aquela janelinha lá que a gente sabe que ele estava namorando com a Teresa pela janela do seu quarto. A segunda questão, gente, ela vai tratar, por exemplo, de leituras, né, também do livro que eu coloquei acima para vocês, né, do mesmo texto que você respondeu a segunda, você pode responder essa terceira aí. Então, gente, como é que eram os personagens do enredo, né? O protagonista da história, Simão, era o protagonista da história, que inicialmente se mostrava sanguinário, violento, né, corrijam aí, mas que muda ao conhecer Teresa. Tá bem aí na primeira questão, se você olhar, na primeira questão tem essa resposta. Então quem é que era Simão? Era uma pessoa que antes, né, era sanguinário, era violento, era briguento, né? A gente comentou isso na aula passada, mas que agora ele mudou totalmente porque ele conheceu Teresa.
Quem era a Teresa de Albuquerque, gente? A Teresa de Albuquerque nada mais é do que era uma menina que se apaixonou por Simão e que ela luta, né, firmemente pelo seu amor e enfrenta o pai que era contrário a esse relacionamento. Então tem várias características, né? A forma que você colocou, se tiver caracterizando o personagem, não precisa você colocar como errado. Agora tem que ter a ver alguma coisa aí, né? Eu estou colocando a resposta mais simples. Baltazar, né, você sabe que era o primo de Teresa, e o aliado de Tadeu. Tadeu era pai de Teresa. Então, ele procurou em Baltazar a aliança necessária para que pudesse separar aí o jovem casal por conta da rixa familiar que eles tinham, né, desde há muito tempo. Quem é Mariana, né? A Mariana vai ser uma personagem que ela vai entrar mais pro meio da história e ela vai se tornar protagonista junto com o casal, né? Eu digo protagonista no sentido de ser essencial para a história, né? Querendo ou não, a Mariana, gente, ela foi essencial, né? Ela ajudou o casal a ficar unido, né? Ela cuidou do Simão durante as batalhas que ele teve com o Baltazar. Ela ajudou o Simão e a Teresa, né? Quando ela ia visitar ela no convento para levar as cartas. Então, foi uma personagem também bastante importante dentro da história. A segunda questão, gente, ela vai se tratar basicamente da do pai de Teresa Albuquerque, não é? Quem era o pai de Teresa Albuquerque? Tadeu de Albuquerque. Lembra que ele deu uma festa em comemoração natalícia. Lembra do que é natalícia? Natal e de nascimento, né? Então ele deu uma festa em comemoração ao aniversário de Teresa. Só o que aconteceu? A intenção dele, gente, não era de nenhuma forma comemorar o aniversário da filha, simplesmente. Mas sim fazer com que a filha se comovesse com aquela atitude do pai, né? Do pai estar ali tentando ajudar ela, tentando estimular ela fazendo a festa. E ele queria, na verdade, era outra coisa. É isso que a pergunta quer saber, ó. Qual era a intenção? A real intenção de Tadeu era tentar convencer a filha a voltar atrás na decisão de não ter aceitado se casar com o primo. Lembra que antes, lá no comecinho, ele fez a proposta, ela disse que preferia morrer a ter que casar com uma pessoa que ela não amasse. Vocês lembram disso? Depois o pai se zangou e aí ele quis tentar convencê-la de novo, né? Tentar ela convencer a voltar atrás sobre a decisão. Por isso ele fez a festa. Tudo bem? Então, para isso, o que ele fez? Nessa festa, ele convidou simplesmente o Baltazar com sua família, né? Para deixar a Teresa aí mais angustiada ainda. Porque vocês lembram que nesse período aí da festa, ela tinha marcado com o Simão, que tinha acabado de chegar de Coimbra. Ela tinha marcado com o Simão para encontrar ele lá no quintal da casa dela. Vocês lembram, né? A quarta questão, ela vai se tratar basicamente de uma semelhança que a gente comentou durante as aulas presenciais e nós comentamos também nas aulas, nas videoaulas gravadas, que é a semelhança, gente, de Amor de Perdição com o clássico Romeu e Julieta. Você tendo lido Romeu e Julieta ou não, você já conhece a história. Você sabe que vai se tratar de dois jovens que se apaixonam, mas que no final eles não conseguem, né? Eles lutam até o fim, porque as famílias são inimigas mortais, né? As famílias são inimigas mortais. E aí, com base nisso que eu falei aqui agora, e com base no que a gente viu durante as aulas, ele quer só que você diga quais são as semelhanças entre Amor de Perdição e o clássico Romeu e Julieta. Então, a principal semelhança é o fato das duas histórias girarem em torno do enredo no qual um casal luta para ficar junto, né? Mas as suas famílias são inimigas e não aceitam. E também pelo fato, gente, de que havia um casal com diferenças sociais. Você lembra que a Teresa era uma mulher, uma menina rica e herdeira, né? Era uma pessoa muito rica e herdeira. E também, além daquele receio que o pai tinha de não deixar ela casar com Simão, porque era filho de quem era, tinha a questão também do pai pensar que ele ia se aproveitar da herança da filha. Por isso que a primeira decisão que ele fez, a primeira briga, foi ameaçar de deserdar, né? Deserdar ela para ver se ela deixava o Simão de certa forma. Tudo bem? A quarta questão, aliás, a quinta questão, ela vai tratar-se basicamente, né, de histórias gerais, né? Contextos gerais, enredos gerais, e você vai marcar VOF para as afirmações sobre o livro. Então, os protagonistas usam uma linguagem nobre. Isso aí tu tem que dizer com certeza, porque muita gente acha ruim a linguagem colocada dentro do texto, mas é porque a linguagem é nobre. É uma linguagem lá muito rebuscada. Então tá verdadeiro. Só que na hora que tu vê a fala do João da Cruz, que é o ferrador,
Lá quando, por exemplo, eles teve o primeiro combate com os capangas de Baltazar e que teve um capanga ferido em que o João da Cruz matou a sangue frio, ele disse um ditadozinho popular, tipo aquele ditado que a gente comentou, se não me engano foi aquele que se você já está com a mão na massa, né, realiza o trabalho, né, ou se você já está dentro, quem está na chuva é para se molhar. Então, ele falou alguns ditados populares que quebrou esse paradigma da linguagem todo o tempo nobre e culta. Então, a afirmativa aí é verdadeira. A outra suposição, gente. Manipular tão bem os níveis de linguagem distintos revela a maestria do autor, justamente. Ó, ele mostrou a forma simples que o João da Cruz fala, mostrou a forma culta que as outras pessoas falam. Então, percebe que ele manteve esse nível aí. Então, a maestria, né? A sabedoria do autor foi perfeita nesse sentido. A filha do ferrador, no caso a Mariana, mostra-se muito preocupada com Simão, com quem simpatizou à primeira vista. Verdadeiro. Vocês lembram que assim que Mariana viu Simão, ela já gostou de Simão, né? Ela já gostou de Simão e essa simpatia, né, mais à frente veio a se tornar um amor platônico, né, que a gente sabe disso. Então também é verdadeiro. E por último a gente tem o narrador conduz com eficiência o leitor para o suspense do primeiro encontro frustrado. Gente, quem não lembra disso aqui, né? Ele pensando como é que ele ia chegar lá, o que ele ia fazer com a Teresa, se ele ia abraçar, se ele ia cheirar, se ele ia conversar, se ele ia matar a saudade. E quando ele chega lá, de repente, o Baltazar tá lá, não pôde, né? Ela não pôde encontrar com ele e o encontro foi por água abaixo. Gente, perceba aí que todas as afirmativas são verdadeiras, né? A gente não tem nada que distorça a realidade do livro. A sexta questão diz que tu vai marcar a alternativa incorreta com relação à obra Amor de Perdição. Gente, Amor de Perdição é uma novela ultrarromântica? Sim. Marcada pelo sentimentalismo passional? Sim. Idealismo amoroso? Também, né? Eles idealizam muito o amor que tem um pelo outro. Confirmando assim duas principais características do período, que foram o subjetivismo e a luta individual do herói. O herói aí nós temos aí o Simão. Então a alternativa aí é verdadeira. A gente vai marcar a alternativa incorreta. É narrado em terceira pessoa? Sim. Percebe que tem sempre um narrador, né, observador. A novela segue as convenções tradicionais da narrativa. Sim, tem um começo, meio e fim, normal, né? Tem a sequência de tempos, acontecimento, a linearidade do enredo, ou seja, não é algo que destoa, tem sempre aquela linhazinha, sequência lógica. Então, letra B também é verdadeira. A gente vai marcar a resposta errada. A letra C. O ultrarromantismo da novela é quebrado por tendências, né? Deixa eu só olhar para vocês. Por tendências realistas observadas no posicionamento da personagem Mariana e na forma comum, pouco subjetiva, como a realidade é tratada numa ficção documental. Gente, olha onde é que está o erro nessa alternativa. Primeiro, a forma com que o posicionamento de Mariana dentro da história não quebrou o romantismo, pelo contrário, foi aumentar ainda o conceito de romântico. Por quê? Aquela mulher que descobre-se apaixonada por um homem, esse homem é apaixonado por outra pessoa e ela, em nome do amor, resolve não interferir na situação do casal. Então ela não quebrou nada de romantismo aí, pelo contrário, ela foi aguçar mais ainda o romantismo da obra. Então essa aí é uma resposta incorreta. Mas vamos ler a outra para ver o que tá certo, né? A Mariana é a principal agente de comunicação entre Simão e Teresa, fato, né? Ela foi ali o pombo correio entre os dois, figurando como uma personagem auxiliar que promove a união amorosa entre os dois adolescentes apaixonados, embora não possa dela desfrutar. Tudo bem? Então é verdadeiro. Então a resposta incorreta aí é a letra C, né? Como você vai ver. A gente não vai nem ler a letra E, porque a letra C já está. A resposta é a letra C, que é incorreta. A sétima questão, gente, ela vai se tratar, por exemplo, também de características da obra Amor de Perdição. Por que a gente pode chamar, né, que a obra é tipicamente romântica? Gente, é claro, o que eu disse para vocês? O que é romantismo, né? Romantismo é aquela paixão exacerbada, é aquela admiração exagerada, é aquele sofrimento por amor. E isso aí você vai encontrar lá na alternativa D, ó. O mundo das paixões, o excesso de sentimentos, evidência do modo violento como Simão assassina Baltazar Coutinho. Por quê, gente? Quando ele mata Baltazar Coutinho, é em disputa a um amor.
Então, isso aí é romântico, né? Ele matou por amor. Então, por isso que a resposta é a letra D. A oitava questão diz que, em Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco, né, de Camilo Castelo Branco, é correto afirmar que, letra A, Simão ficou indeciso entre o amor de Mariana e o amor de Teresa? Falso. Ele nunca teve dúvidas de que o amor da vida dele era Teresa de Albuquerque. Simão rejeitou a oportunidade que lhes foi oferecida para livrar-se do desterro. Sim, lembra, gente, desterro aí é deixar a terra dele. Lembra que quando disseram assim, você vai ter que morrer, né? E depois veio a segunda pena, que foi deixar a cidade dele como forma de pena. Tu lembra que o João da Cruz propôs a ele para fugir. Não fuja, fuja daqui, né? Para você poder se livrar da acusação. E ele, né? De pronto, até mesmo para garantir o heroísmo, né, do herói ali da história, ele de pronto disse que não queria e que ele ia se entregar para poder pagar pelo crime dele. Então, lembra aí que essa alternativa está verdadeira. Mas a gente vai ver as outras para ver. A apresentação do pai e de suas origens justifica o orgulho que a família de Simão sustenta? Não. A gente não vê nada a questão do orgulho da família, né? A gente vê só a descrição da família realmente no primeiro capítulo, que é do pai, da mãe de Simão, como é que eles se encontraram, mas eles não ostentam orgulho nenhum, até porque eles fazem muito é brigar, né? A letra D. O autor revela grande respeito pelas instituições religiosas? Não. Né? Não tem respeito, até porque dentro do convento que é religioso, eles cometem, né, faltas religiosas aí, que é encontros, que é conversar às escondidas, que é pensamentos maldosos, então ele não respeita. Qual é o outro, gente? Ritinha, irmã mais nova de Simão, abandona a família para apoiar em suas dificuldades? Não, ela não abandona a família, né? Pelo contrário, ela fica na família, mas ajudando sempre Simão. Então a alternativa verdadeira aí, gente, é a letra B, de que Simão rejeitou a oportunidade para se livrar do desterro. A nona questão você vai assinalar a alternativa incorreta. Então vai assinalar a alternativa errada também. Então vamos lá, gente. A letra A. Os fatos se encadeiam até atingir o final feliz? Falso. Gente, olha, de cara tu já vai marcar, tu nem lê as outras questões. Porque não teve final feliz. Quem lê o livro, né? E quem sabe da história realmente, o final não foi nada feliz. Então, e típico da literatura romântica, pelo contrário, essa obra ela contraria o padrão da literatura romântica. Tá aí uma visão do autor, né? Uma estética do autor bastante característica. Então, de cara, a gente vai nem ler as outras. Letra A é a que está incorreta. A décima questão, né, você vai mostrar pra gente que você leu realmente a história. Que, se tu leu a história, tu sabe das funções de cada personagem. E você sabe, por exemplo, como é que se encerrou cada personagem. Eu dei esse spoiler pra vocês no início do livro, disse que todos iam morrer. Mas aí eu coloquei pra vocês o como que eles morreram, o que que levaram à morte de cada um. Gente, Simão ele foi condenado à morte, né? O final da história ele foi condenado à morte, mas que por interferência do pai, que era juiz, recebeu uma pena de degredo às Índias por 10 anos. Ou seja, ele tinha que sair lá da cidade dele para morar nas Índias como forma aí de pena. E nessa viagem ele adoece, diz, né, os críticos literários que leem a obra, que estudam a obra do Camilo, que ele morreu, na verdade, foi de amor, né? Aquela questão de, como é que a gente pode dizer? De não ter podido, né, ficar com a esposa, de não ter conseguido ficar com seu amor, de ter lutado e não ter alcançado o objetivo. Então, diz que ele adoeceu durante essa viagem e ele chegou a morrer, né? Ele morreu. A Teresa, gente, ela morreu também de quê? Originalmente ela morreu porque ela caiu, né, de uma cadeira, mas essa queda a gente sabe que foi só uma desculpa, né, a desculpa para a morte, como a gente costuma dizer, porque na verdade ela já estava muito doente ao saber que o seu amado iria ser deportado para outro local. E assim, consequentemente, ela entendia que ele não mais ia voltar e não ia mais poder vê-lo. Então ela adoeceu, né? Ela ficou muito triste e teve essa quedinha aí. Quando ela subia num banquinho para poder ver pela janela do convento o seu amado indo embora no navio. E a morte dela foi da forma que a gente comentou, né? Quando ela conseguiu avistar ele, né? Lá no navio, ela caiu, se desequilibrou e veio a falecer. A Mariana, gente, ela segue não é com Baltazar, né? Vocês corrijam aí. Ela segue com o Simão
a caminho das Índias, né? Ela vai seguir com o Simão a caminho das Índias, porque ele vai ser deportado, então ela resolve seguir com ele lá de maneira escondida no navio. Só que quando ela sabe que Simão morreu, né? E, é, e ela também ama o Simão, amava o Simão bastante, ela não aguenta, né? Ela não aguenta e resolve que vai ficar com o amado dela. Então jogaram Simão ao mar, né, amarrado a uma pedra para que ele afundasse. Isso era comum fazer antigamente, pessoal. Então não achem estranho. Mas ela não aguentou e num momento de descuido ela se amarrou a uma pedra e se lançou ao mar, né? E ficou abraçada com o seu amado Simão. Vindo lá, faleceu os dois juntos. O Baltazar foi morto, a gente comentou até em uma das questões, em uma batalha com Simão Botelho, né, lutando por Teresa de Albuquerque. Tudo bem? Gente, as 10 questões foram respondidas, viram como foi bem rápido que a gente respondeu, por quê? Porque a gente estudou o livro de fato, né? Espero que vocês tenham visto também, tenham entendido. Atenção, para a próxima aula, gente, eu preciso que vocês providenciem com urgência, né? O paradidático Triste Fim de Policarpo Quaresma. Então, eu preciso que vocês providenciem. Professor, eu não tenho o livro. Gente, deu tempo, viu? Tiveram tempo de providenciar. Eu peço esses livros desde o começo do ano. Então, deu tempo de providenciar. Se mesmo assim você não conseguiu providenciar, né? Tente comprar o livro. Se não, tem as versões em PDF. É ruim a leitura em PDF? É porque você vai ler pelo computador. É complicado. Mas é a única forma que tem de você trabalhar o livro com a gente. Então, só lembrando para vocês que para quem está achando que o livro não vai ser estudado, o livro vai ser visto nas aulas ao vivo que a gente vai marcar a partir dessa semana com vocês, tudo bem? Então, não se preocupe com aqueles que estão querendo deixar o livro de lado e não se preocupe com aqueles que já estão lendo o livro. Todos vão ver o livro por igual, da mesma forma, porque nós vamos marcar aulas ao vivo para trabalhar o livro. Então, preparem-se, cuidem-se, né? Protejam-se, não saia de casa. E eu espero que realmente que vocês tenham entendido nosso conteúdo. E eu espero vocês na próxima aula para essa nova aventura aí de Triste Fim de Policarpo Quaresma. Vocês vão gostar da história também, né? Lembra que lá no começo vocês não estavam gostando da história do Amor de Perdição, mas depois a história foi se desenrolando. Então vocês vão gostar dessa história. Eu garanto para vocês que vocês vão gostar. Tudo bem? Gente, até a próxima, né? E fiquem com Deus. E espero que realmente a gente possa, né, ter um bom estudo do nosso próximo paradidático. Até mais.